Nesta edição, o programa TVDH fala sobre os desafios do jornalismo independente. Eu, Marcelo Dantas, e a professora Andréa Trigueiro, educomunicadora e coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, recebemos a professora Carol Monteiro, cofundadora da Marco Zero Conteúdo e presidente do Conselho Deliberativo e Executivo da AJOR, Associação de Jornalismo Digital. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. A diminuição da confiança da sociedade em relação ao jornalismo tradicional é um assunto que se repete em diferentes momentos da democracia brasileira. As Jornadas de Junho, uma série de protestos que ocorreram em 2013, mostraram essa descrença nas instituições e na mídia, dando espaço para que iniciativas independentes de comunicação conquistassem destaque no cenário nacional. A pandemia da Covid-19 e o isolamento social foi outro momento que modificou a forma com que nos relacionamos com as notícias. Em 2020, a pesquisa Digital News Report apontou um aumento no consumo de jornalismo digital no mundo, seja pela qualidade da informação ou por se identificar com algum profissional em específico. Esse aumento de veículos independentes e digitais colabora com a redução de desertos de notícias, ou seja, diminui o número de locais que não tem sequer um veículo de comunicação. No Brasil, de 2022 para 2023, foram registradas 575 iniciativas nativas digitais, como indica a 6ª edição do Atlas da Notícia. Em tempos onde a democracia e as informações são colocadas constantemente em xeque, qual a importância e quais são os desafios do jornalismo independente? Andréa Trigueiro, Carol Monteiro, muito obrigado por estarem aqui com a gente falando sobre comunicação, sobre jornalismo e sobre direitos humanos. Obrigada a você pelo convite. E eu sempre gosto de conversar, sempre a gente coloca assim, né? Carol Monteiro é isso, Andréa Trigueiro é aquilo, mas eu sempre acho muito legítimo vocês também se apresentarem para quem está nos acompanhando. Carol, por favor. Então, gente, reforçando, né, o agradecimento pelo convite, sou realmente fã do programa. Eu sou Carol Monteiro, sou jornalista, sou professora de jornalismo e atualmente também diretora da Escola de Comunicação da Unicap. E sou fundadora da Marco Zero Conteúdo, que, para quem não conhece, é um coletivo de jornalismo independente investigativo aqui no Recife. E atualmente também ocupo a presidência do Conselho Deliberativo e Executivo da AJOR, que é uma associação que nasceu em 2021 e que hoje já reúne 141 organizações de jornalismo independente de todas as regiões do Brasil. Professora Andréa, por favor. Além do que você já disse, né? Eu sou também integrante do Centro das Mulheres do Cabo, que é uma ONG feminista, que há 40 anos defende os direitos das mulheres, e gosto também de fazer um pouco da minha própria audiodescrição. Então, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, sou baixinha, estou usando uma camiseta azul com colar colorido e uma calça preta. E para mim é um orgulho, uma alegria estar aqui discutindo esse assunto, recebendo Carol e podendo conversar sobre um tema que é tão importante para a gente. Maravilha. E a gente pegando o título, né, Os Desafios do Jornalismo Independente, estava até conversando com a professora Carol um pouco antes, que tem um assunto que acaba precedendo isso, né, que é o que danado é jornalismo independente para quem não é jornalista, né? Carol, você como uma professora, como educadora, pode estar nos explicando um pouco melhor? Boa. Então, Marcelo, a gente tomou emprestado esse adjetivo, né, independente, né, esse qualificador para nomear o jornalismo que é feito fora dos grandes grupos de comunicação. Assim como a gente fala, por exemplo, do cinema independente, que seria o cinema feito fora dos grandes estúdios, ou a música independente também, né, fora das grandes gravadoras, a gente tem um conjunto de organizações jornalísticas que nascem, em sua maioria, né, no ambiente digital e que também não pertencem a grandes grupos de comunicação. E aí é nesse sentido, né, a ideia de independência desses veículos, né. Professora, você também que trabalha muito com a perspectiva de um jornalismo e de uma comunicação comunitária e alternativa, há sintonia nesse sentido com o jornalismo independente? Sem dúvida,
a gente poderia dizer que, de um lado, a gente tem os grandes veículos, né, os veículos de massa, como as pessoas conhecem, tem emissoras de TV, emissoras de rádio, jornal, e de um outro lado a gente tem outras formas de organizar essa comunicação, seja na área comunitária, nas periferias, rádios comunitárias e jornais de bairro, etc. E no jornalismo independente, não é? Que, na verdade, o jornalismo independente deveria ser todo o jornalismo. Nós deveríamos ter um jornalismo independente, que tivesse uma independência do poder econômico, a independência do poder político, e que a gente pudesse fazer o nosso trabalho sem ingerências dessa natureza, independente nesse aspecto, autônomo, né? Sem precisar prestar nenhum tipo de contas, digamos assim, a nenhum patrocinador, a alguma publicidade que venha a correr nesses veículos. Então, o campo do jornalismo independente dialoga muito porque com esse outro lado, vamos dizer assim, porque traz temas, traz pautas, traz abordagens, recortes bastante próprios, diferentes do que comumente a gente costuma ver nos grandes veículos. Então, são veículos, vamos dizer, à parte dessa grande massa, mas que traz temas que nem sempre são abordados e às vezes traz até temas que são abordados, mas numa outra perspectiva, com outros porta-vozes, com outras representações que não apenas aquela fala oficial que normalmente a gente vê nos veículos de massa. Então, dialoga bastante porque é uma proposta para enfrentar até essa hegemonia, né, desses grandes veículos que a gente conhece. E outra coisa que eu acho importante ressaltar, Marcelo, é que a gente precisa colocar esse independente, principalmente num cenário como o cenário brasileiro, em que tem uma das maiores concentrações de mídia do mundo, né? Então, uma pesquisa, né, recente do Repórter Sem Fronteiras e do coletivo Intervozes coloca o Brasil como o pior país em cenário de concentração de mídia entre os 12 países em desenvolvimento que foram analisados, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem, eles analisaram 50, né, veículos de maior audiência no Brasil, incluindo TV, rádio, impresso e digital. E desses 50 veículos de maior audiência, 26 pertencem a grupos de comunicação. E desses 26, metade deles pertence a 5 grandes grupos de comunicação, que são as famílias, né, que a gente costuma dizer no Brasil, que 5 famílias praticamente controlam tudo que a gente ouve, lê, né, e assiste através da mídia. Então, essa é uma situação bem, bem séria que essa pesquisa mostra. Mostra também que entre esses grupos, todos são proprietários de mais de um meio, né, de mais de um veículo, então isso termina configurando um cenário de propriedade cruzada de meios de comunicação. E também são empresários de outros setores, né, econômicos. Então, tem gente ligada a agronegócio, tem gente ligada a finanças, tem gente ligada a grupos educacionais, tem gente ligada a grupos religiosos, né? Então, por isso que, num cenário de tanta concentração de mídia, é importante a gente pontuar, né, a gente se colocar dentro dessa perspectiva de ser independente de toda essa mídia concentrada, né, que a gente tem historicamente no Brasil, né? E é interessante essa perspectiva porque a gente tem, desde a escola, né, quando a gente vai começar ali nas aulas de história, a gente tem escrito que a mídia, que o jornalismo, ela é tida como um outro poder, né? É um quarto poder, e hoje a gente tem, professor André, um pouco dessa modificação dessa relação com esse novo que não é tão novo assim, né, mas que está cada vez mais dinamizado pelas questões digitais, que é o jornalismo independente? Sem dúvida, mas a concentração ainda é muito grande. Isso é um sintoma, inclusive, de que a nossa democracia ela é frágil, porque quanto mais concentração de mídia, menos participação democrática nos veículos, menos representação, menos pluralidade, e fora que os donos também são políticos, né? A gente tem muitos donos de emissoras de rádio e TV, principalmente, que têm carreira política. E aí fica complicado, porque eles legislam em causa própria, muitas vezes, né? Então, o cenário do jornalismo independente é um lugar de resistência também, é um lugar do direito à comunicação, daquela forma participativa como a gente conhece, onde as pessoas são envolvidas na produção, não são meras fontes, meros personagens nas matérias, né? A relação é muito imbricada, realmente. Aí essa conversa é boa que já vai introduzindo a gente para a matéria que vai nos acompanhar no segundo bloco, e a gente volta já já com a matéria de Thales Alencar. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os desafios do jornalismo independente.
Agora a gente acompanha a reportagem de Thales Alencar. Quando você pensa em empresas jornalísticas, quais são as primeiras que vêm na sua mente? É bem provável que você pense nos grandes veículos de comunicação nacional. E isso acontece porque esses são alguns dos maiores grupos do país e que concentram a maior parte da atenção do público. A consequência dessa concentração nas mãos de poucos é a falta de diversidade de informações. Quanto menos perspectivas diferentes sobre um tema, pior para o público, que acaba refém de informações de um único ponto de vista ou até sem qualidade. Uma alternativa que tem crescido e contornado cada vez mais esses problemas é o jornalismo independente. O veículo independente Agência Pública traçou um mapa com iniciativas desse gênero no país. O mapa de mídia independente da Pública é, acho que, uma das primeiras iniciativas de mapeamento da mídia independente no Brasil. Já faz um bom tempo que esse mapa foi lançado. Outras iniciativas foram feitas depois. E eu acho que é muito importante porque a Pública é um veículo que conta também a história, né? A formação da Pública conta um pouco a história desse campo, do desenvolvimento desse campo do jornalismo independente no Brasil. E o que a gente vê é que realmente houve um desenvolvimento muito grande, novos veículos estão surgindo, iniciativas independentes estão surgindo aí no Brasil. A internet, né, a coisa da rede social facilitou muito também. Gilberto Luiz é jornalista e cofundador do coletivo Sargento Perifa, um veículo da comunidade Córrego do Sargento, localizada no bairro da Linha do Tiro, no Recife. O projeto foi criado com o intuito de fugir do estereótipo negativo criado sobre a região e mostrar também o lado bom daquela comunidade. Mas o principal trabalho realizado pelo Sargento Perifa é o de informar os moradores de perto, por meio de iniciativas inovadoras e humanizadas. Muita gente dentro do Córrego do Sargento não tem acesso à internet. Quando tem acesso à internet é de alguma vizinha, sabe? E muitas vezes essa vizinha não fornece a internet. E aí a gente, pensando nisso, a gente sempre noticia as coisas. Quando a gente tem alguma ação, por exemplo, amanhã vai ter a Páscoa do Perifa, a gente vai distribuir chocolate dentro da comunidade. A gente informa no Instagram, faz a artezinha bonitinha, coloca dentro do Instagram, do Facebook, informa pelo WhatsApp também para que o pessoal saia compartilhando, mas a gente vai presencialmente nas casas dos moradores, ou a gente coloca algum lambe dentro da comunidade para que seja mais palpável e a gente esteja mais perto da comunidade, sabe? Eu acho que um grande diferencial da gente, fazendo jornalismo independente, mas jornalismo também comunitário, é esse porta a porta. Apesar dos benefícios à sociedade, as dificuldades enfrentadas pelos veículos independentes e comunitários são muitas. Para Mariama e Gilberto, o principal desafio está na questão financeira. O grande desafio que eu vejo hoje é a sustentabilidade. É o desafio que todo mundo, todos os veículos, todas as iniciativas estão lidando no momento, que é como é que a gente faz isso com independência, mas a gente paga as nossas contas, né? A gente paga os profissionais, a gente remunera bem os nossos profissionais e a gente consegue distribuir o nosso conteúdo e a gente consegue chegar nas pessoas. Um dos grandes desafios é ter pessoas mesmo para trabalhar, para fazer esse tipo de jornalismo investigativo, que tem uma linguagem diferente, que tem uma apuração diferente. E claro que isso também demanda a questão financeira, né? O jornalismo independente, ele é apartidário. Então, ele não tem nenhum tipo de vínculo com nenhum tipo de político, nenhum tipo de partido, nenhum tipo de empresa. Então, essa é uma diferença também que acaba dificultando também o trabalho do jornalismo independente. Se você tem interesse em consumir um conteúdo independente, aprofundado e imparcial, confira aqui na tela os links de acessos dos sites da Agência Pública e do Sargento Perifa. Nesses links, você também pode apoiar financeiramente o trabalho desses veículos, doando qualquer quantia que desejar. André, você que já foi, inclusive, presidente, né, da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas de Pernambuco, essa questão do cruzamento de propriedade, ela implica em questões éticas? Não necessariamente os jornalistas, porque eles não são os donos, no caso do meio de produção, Alguns né? Mas... são, alguns poucos Opa, são. Né? Então, discorra, por favor. Você vai encontrar jornalistas que hoje eles são donos de mídia também, né?
Isso vem ocorrendo no Brasil já há algum tempo, inclusive tem associações que reúnem, né, esses profissionais, que aí quando a gente vai falar de sindicato de trabalhadores, esses jornalistas, eles não estão incluídos, porque agora eles são proprietários, né, são empresários. Em relação à propriedade cruzada, no Brasil não é permitido, a Constituição diz explicitamente que isso aí não é permitido. Mas como a gente já viu no campo da comunicação, a gente tem aquela máxima que é aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Então, brincando com a coisa da Comissão de Ética, quando eu era presidente da Comissão de Ética, já atendi jornalista de veículo independente, dizendo assim, olha, eu não posso ser credenciada pela Secretaria Estadual de Saúde para as coletivas sobre Covid-19. Veja, um veículo de mídia independente, com muitos jornalistas conhecidos aqui no Recife, e essa necessidade de pedir a intervenção, né, a mediação do Sindicato dos Jornalistas para que aquele veículo, aquele jornalista pudesse ser credenciado, porque talvez as perguntas ou as matérias não agradavam à Secretaria de Saúde. Então, eu tive que fazer uma intervenção na época, né, enquanto Comissão de Ética, para dizer, olha, colega, é jornalismo aqui também, não é só a Globo, não é só o SBT, não é só o jornal A ou B. O jornalismo independente é forte, e no Recife ele é muito forte, e especificamente nesse caso era um veículo forte. Então, a gente ainda tem um preconceito, vamos dizer assim, com relação aos veículos de jornalismo independente, porque, como a gente falava no primeiro bloco, é onde a gente tem visto a resistência, o contraditório, outras vozes, outras abordagens, às vezes pegando no pé, criticando, fazendo realmente o nosso papel, porque alguns colegas vão dizer que o jornalismo tradicional ele virou um jornalismo muito cordial, em muitos casos, onde a crítica e a coisa de imprensar, né, que a gente às vezes, para ter uma notícia, precisa fazer, isso acaba não existindo muito, por conta justamente dessa dependência econômica e política. Muitos veículos ficam presos. E no jornalismo independente, quando a gente consegue ter essa independência, é importante, porque também a gente tem que falar de modelo de negócios, né? Porque não é a mesma coisa você gerir um veículo grande, desses que a gente falou, e gerir um veículo de comunicação independente, mas esse assunto é para a Carol, né? Pra mim Pronto, não. é justamente esse fio da meada que eu queria pegar, Carol. Porque quando a gente fala de jornalismo independente, se fala muito também nessa necessidade de modelo de negócio, de um certo ar de ter que empreender, né? A gente que está dentro do curso de jornalismo, a gente vê isso durante nossa graduação. Olha, não existem só essas possibilidades das grandes empresas. Tem essas outras alternativas e é importante que vocês tenham uma noção de administração, tenham uma noção de inscrever projetos para editais. E esse, ao mesmo tempo que pode ser uma virtude para ser independente no sentido econômico das grandes empresas, ela também pode se considerar como um desafio, né? Queria que você nos dissesse um pouco mais. Desafio muito grande. Inclusive, a Andrea tocou num ponto, e aí eu vou puxar um pouco da resposta dela para À poder vontade. entrar na sua pergunta. A Andrea falou dessa questão da propriedade, né, dos meios, que geralmente ela não pertence aos jornalistas que trabalham. Isso na mídia independente é diferente, né? Na verdade, nós que fundamos a Marco Zero, somos 7 jornalistas que fundamos a Marco Zero, nós somos proprietários, né? Somos donos, né? É uma associação sem fins lucrativos, é uma ONG, né? Funciona nos moldes de uma ONG, mas a gente tem nesse ecossistema de mídia independente essa característica em que os fundadores, os donos dos veículos são também os seus gestores, muitas vezes são equipes muito pequenas, consequentemente são os editores, são até os repórteres, né? A gente tem fundadores da Marco Zero que fazem reportagem e tudo mais. Então, assim, é esse papel, né? O problema não é a propriedade, né, do meio, ter ou não a propriedade do meio. Inclusive, quando a gente pensou na necessidade da AJO, né, de uma associação, né, de jornalismo digital, procuramos consultoria com o professor Rosenthal Calmon Alves, que é um brasileiro professor da Universidade do Texas, e aí quando a gente trouxe para ele essa necessidade de criar uma associação, uma das primeiras coisas que ele disse para a gente foi assim, vocês estão sabendo que é uma associação patronal, né? E aí, num primeiro momento, aquela palavra assim, patronal, deixou a gente muito assustado, porque não queria ser associado ao patrão dentro daquela conotação negativa, né, de precarização do trabalho, de exploração do trabalho, ou de censura realmente, né, do que pode e do que não pode ser falado. Mas depois de um tempo, assim, respiramos e aceitamos essa condição de que sim, somos patrões e patroas nesse sentido, de sermos os proprietários dos veículos, mas a gente acredita que tem e pratica no dia a dia formas diferentes de lidar com o trabalho, de lidar com a prática do jornalismo, de lidar inclusive também com os modelos de negócios, né? Por exemplo, eu falei agora há pouco, a Marco Zero é uma associação sem fins lucrativos.
né. Então, por exemplo, o que é que isso quer dizer na prática? Não significa que a gente trabalha de forma voluntária, não significa que ninguém não é remunerado. Muito pelo contrário, né, a gente tenta remunerar o trabalho das pessoas, a gente, persegue isso para que remunere-se bem, para que os trabalhadores e trabalhadoras, elas tenham condições de trabalho. Ser uma associação sem fins lucrativos significa que a gente precisa captar recurso, né, para poder pagar as contas, para pagar salário, para manter e para poder produzir as histórias, né, que a gente conta, o jornalismo que a gente faz. E se a gente, no momento em que equilibrar receitas e despesas, o que sobrar, né, que nas empresas com fins lucrativos é chamado de lucro, nas sem fins lucrativos é chamado de superávit, esse superávit ele não pode ser distribuído para os proprietários, ele não pode ser dividido entre, por exemplo, os 7 fundadores da Marco Zero. Por estatuto, a gente tem que, obrigatoriamente, reinvestir na produção do conteúdo. Então significa que quanto mais recurso a gente arrecadar, melhor a gente vai poder, pagar, mais histórias a gente vai poder fazer, porque a gente sabe que esse jornalismo investigativo, em profundidade, ele custa caro, né, às vezes precisa de deslocamentos, né, de viagens. São profissionais experientes, né, que a gente precisa, ter nas nossas equipes. Então, assim, não significa que a gente quer trabalhar no vermelho, nem que a gente não quer ser bem remunerado. Significa que a gente tem que reinvestir tudo na Marco Zero, né. Então essa é uma questão também que demarca essa figura, né, das organizações jornalísticas sem fins lucrativos, que são características do jornalismo independente, né. No jornalismo independente também tem organizações com fins lucrativos, né, não é exclusivo para sem fins lucrativos. Mas é uma característica também desse novo ecossistema de mídia, a existência desse tipo de empresa que tem uma figura jurídica, inclusive, diferente do que as figuras jurídicas da mídia tradicional. Então, nesse segundo bloco, a gente teve uma verdadeira aula, né, de caminhos possíveis para a gente estar podendo abrir esses novos jornalismos, né, que são cada vez mais necessários. E no próximo bloco a gente vai escutar o que é que as ruas acham, se elas consomem ou não consomem, Carol, o jornalismo independente. A gente volta já já com Cecília Bello. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os desafios do jornalismo independente. Agora, vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo com Cecília Bello. É provável que em sua vida você já tenha assistido a um telejornal, ouvido noticiário ou lido notícias em jornais impressos. Esses produtos jornalísticos quase sempre pertencem a mídias tradicionais, a exemplo de emissoras de rádio e televisão, que atendem os interesses de grandes empresas de comunicação. Mas existe uma outra forma de pensar, fazer e veicular notícias, sobretudo em mídias alternativas. O TVDH foi então às ruas para saber: você consome jornalismo independente? Na era, né, da internet, muitos vídeos, eu, por estar mais na rua, eu tenho mais acesso a esse tipo de jornalismo. Aí eu vou lá no YouTube, pesquiso alguma coisa e aí eu fico sabendo na hora. Eu acho que o consumo desse conteúdo vai trazer um conhecimento a mais para mim, né? E para a pessoa que vai poder ler esse conteúdo. Consumo, principalmente em redes sociais. Por exemplo, no celular, quando é necessário para tirar alguma dúvida, por exemplo, quando ocorre algum acidente ou quando está com greve. Sim, eu consumo jornalismo independente, tanto não só independente, como também de outras emissoras, e é importante, sim, levar conhecimento às outras pessoas, porque tem muita desinformação, e o jornalismo serve para isso, informar qualquer pessoa que precise de informação básica. Não, na verdade, porque eu não busco muito. É bem difícil ir atrás disso, sendo bem sincera. Bom, Andréa, Carol, não sei a impressão de vocês, né, mas de certa forma teve um pouco assim daquela confusão de um jornalismo que não é só da televisão, que é da internet também, mas será que tudo da internet é jornalismo independente? Será que o jornalismo independente, claro que há vários jornalismos independentes, né? Mas será que ele consegue furar as bolhas, Carol?
Esse é um dos grandes desafios, né, já que a gente está falando sobre desafios. Eu também fiquei um pouco com essa impressão, Marcelo, de que as pessoas situaram que o jornalismo independente é algo que não está ali na televisão tradicional, no impresso e tal, porque uma pessoa falou no YouTube, né, outra pessoa citou as redes sociais, então existe uma ideia de meios ou plataformas diferentes para esse consumo, né, desse conteúdo. Mas eu senti falta, por exemplo, de quem diz que consome nomear uma organização, por exemplo. Ah, eu acesso a agência pública, eu acesso o Intercept, eu leio, Marco Zero Conteúdo, fazendo a nossa, chamando aqui a sardinha para o nosso lado. Porque às vezes as pessoas, elas não nomeiam as coisas, não, leu a matéria, recebeu aquela informação ou num grupo de WhatsApp ou na própria rede social, se informou por ali, mas muitas vezes não associa o nome a ser um veículo independente, né. Então, um desafio grande para a gente é exatamente o de furar essa bolha, até porque a gente aprende, né, primeiro período aqui de jornalismo, a gente já começa com essa conversa de que é hábito, né, as pessoas têm o hábito, é muito forte a força do hábito, né, então, o hábito de se informar pela televisão, pelo telejornal, o hábito, gerações mais antigas, o hábito de acordar, abrir o jornal, né, folhear, era um ritual, né, então, assim, é difícil você mudar esse comportamento, é difícil você mostrar para as pessoas que existem outras formas de jornalismo, existem outros jornalismos, e o mais difícil que eu acho é fazer as pessoas também conseguirem separar o joio do trigo, né? Porque a gente não pode chamar de jornalismo independente qualquer conteúdo que circula na internet ou nas redes sociais, né? Essa diferença entre jornalismo e conteúdo, para mim, ela é fundamental, porque tem muito produtor de conteúdo, tem muita gente fazendo conteúdo e a gente usa muito essa do conteúdo, mas o que é o jornalismo? Jornalismo é diferente, né? O jornalismo é um conteúdo que passou por um processo de apuração jornalística, de verificação, né, de checagem, e aí tem todas as questões, não só técnicas, mas éticas também, né, ligadas à prática do jornalismo. Então, furar essa bolha, fazer as pessoas saberem diferenciar e valorizar esse jornalismo é que é um grande desafio, realmente. E separar o joio do trigo que você falou, que inclusive é o nome de uma outra... Excelente, quem não conhece, o Joio e o Trigo é uma organização de jornalismo independente fantástica que trabalha pautas que eu vejo muito pouco, né, em outros veículos, que é essa questão de alimentação, né, como é que a gente lida com a alimentação e com a comida. E Carol falou aqui, né, desde o primeiro período a gente lida com isso. Professora, desde o primeiro período, como é que se lida com essas questões? Porque dentro do ambiente das universidades, não só do curso de jornalismo, né, mas de outros cursos de comunicação, como é que há essa possibilidade do fortalecimento do jornalismo independente? Ao mesmo tempo que a gente vê que as grandes redações estão cada vez mais encolhendo, tem vários casos de empresas não pagando há meses sequenciais os trabalhadores, é um lugar fechando, é outro lugar perto de fechar. Como é que trabalha essas perspectivas futuras para os novos jornalistas nesse contexto do jornalismo independente? Eu acho que a gente tem que atualizar, né, os nossos currículos, e aí falando especificamente do curso de jornalismo da Unicap, a gente fez isso no ano passado. A gente tem um currículo bem novinho, em folha, assim, né, com... 2023, não foi? 2023, perfeito. A gente ouviu estudantes, profissionais recém-formados, pessoas que já estavam no mercado há algum tempo, para entender o que é que o mercado hoje tem demandado, né, de quem está saindo da universidade. E aí, Carol estava falando da gente tomar uma consciência a respeito de empreender a nossa própria profissão. Nesse currículo novo, empreendedorismo já é uma realidade. Não é só emprego nas redações, né, dos grandes veículos. A gente tem várias possibilidades de também, por exemplo, alimentar o nosso sonho e fazer o veículo que a gente gostaria de trabalhar, com o meio ambiente, de repente, ou com direitos humanos, ou com crianças. Aí cada um vai para o lugar que, né, se sente confortável. E há, inclusive, especializações em jornalismo independente, Sim. né? A gente tem um movimento no Brasil bastante interessante, porque a AJ tem o quê? Umas 60 associações? 141. 141. E contando. 141. O mapa da mídia independente, que foi feito aqui no Recife, aqui na região metropolitana, esse tem 66, se não me engano, organizações. Então você veja que a gente tem muita gente fazendo muita coisa legal. Quando eu vejo esse Fala Povo, tive um pouco essa impressão também, mas aí me alegra de saber que as pessoas sabem o que é a mídia tradicional. Elas
talvez não entendam exatamente o que é o jornalismo independente, mas elas seguem uma pista, não é de todo assim às cegas. Isso é importante, se você levar em conta que a TV Globo não está falando do jornalismo independente, o SBT não está falando do jornalismo independente. Esses grupos, esses coletivos, eles caminham à margem dessa grande mídia. E ainda assim, mesmo que as pessoas não tenham tanto discernimento, elas conseguem entender que aqui é a grande mídia e existem outros caminhos que às vezes não são o jornalismo independente, não passam por esse crivo aí da técnica, etc. Mas há sim uma luzinha acesa e as pessoas entendem que há outras possibilidades. Eu acho que o jornalismo independente ele é latente no Brasil. O Recife é um lugar também de muita gente fazendo isso e é principalmente um lugar dos movimentos sociais. Né? A gente vai ter Marco Zero Conteúdo, que tem um perfil bastante profissional, mas você vai ter outras organizações que não são tão profissionais como Marco Zero, mas que estão também fazendo do seu modo, com as suas ferramentas, com o que é possível, com o seu povo, as suas próprias mídias, por exemplo. Sargento Perifa, né, na linha do tiro, você vai ter Rádio Comunitária Três Carneiros, lá em Três Carneiros, fazendo a sua comunicação, você vai ter Rádio Mulher, lá no Cabo, fazendo a sua comunicação. Você vai ter muita gente fazendo, principalmente nesses grupos que ficaram à margem, né, dos direitos, do acesso aos direitos, como é o grupo das comunidades, Justo. por E exemplo. quando a gente abre o site da Jona, a gente bota lá associados, a gente consegue perceber essa diversidade, inclusive territorial, né? E eu acho que isso é tudo a ver com o que a gente vai discutir já no próximo bloco, com a pergunta do quadro Educar para os Direitos Humanos que o nosso repórter Luiz Lima nos trouxe. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema os desafios do jornalismo independente. Agora, Carol Monteiro e André Trigueiro respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Luiz Lima. Um dos princípios do jornalismo é o compromisso social de informar e comunicar o que for de interesse da população. Nos últimos tempos, com o mundo cada vez mais conectado digitalmente, surge a preocupação de transmitir a informação a povos mais afastados, como os de zonas rurais e de matas fechadas, quase sempre com pouca ou nenhuma conexão digital. O jornalismo independente tem um importante papel social de democratização ao acesso à informação para essas populações. Por isso, a jornalista socioambiental Stephanie Azevedo nos trouxe a seguinte pergunta. Qual a importância do jornalismo independente nas zonas rurais e principalmente em locais de desertificação de informação? A gente agradece a Stephanie Azevedo, jornalista socioambiental, pela pergunta. Carol, André, é com vocês. Bom, a Stephanie fez uma pergunta super importante, né? Porque o jornalismo ele é fundamental em qualquer território ou para qualquer grupo social que não é representado, que não se sente representado pela mídia tradicional. São grupos historicamente invisibilizados, né? E aí ela fala especificamente da zona rural, mas também tem as periferias, né, as periferias dos grandes centros urbanos ou comunidades quilombolas ou indígenas, né? Então, sempre que você tiver um território ou um grupo social subrepresentado, o jornalismo ele é fundamental, né? E o jornalismo independente é quem vem cumprindo esse papel. Por exemplo, lá na AJO, né, eu falei agora há pouco, são 141 organizações. E tem de todos os tamanhos. A gente tem na AJO o Nexo, o Intercept e a Agência Pública, né, que eu acho que são assim, grandes referências de veículos independentes nacionais, e a gente tem veículos que estão começando, que estão lá na região norte, né, que estão no Pará, que estão, sabe, na periferia também dos grandes centros urbanos, e é muito rica essa troca, né, porque um tem muito a ensinar ao outro também, e a AJO é um pouco esse espaço de troca de experiências e de troca de saberes mesmo, né, e de criação de oportunidades para todo mundo. E outro dado super importante de como essa mídia independente ela nasce, ela floresce principalmente para esses grupos que não se sentem representados, é que a gente tem hoje na AJO cerca de, eu acho, mais de 70% das organizações associadas à AJO tem mulheres, por exemplo, em cargos de liderança, né? O que na mídia tradicional, geralmente as mulheres, apesar delas às vezes serem até maioria na profissão, elas não estão, né, nos cargos de chefia. Nos veículos da AJO também a gente tem
mais de 50% dos veículos com pessoas negras, né, em cargos também de chefia e de liderança. E muitas vezes são jornalistas, né, são profissionais que não encontraram espaço ou para o seu território, ou para a sua pauta, ou para a sua causa, né, na mídia tradicional, e criaram, empreenderam, né, e criaram seus próprios veículos, assumiram as narrativas também, né, sobre seus territórios e seus grupos, e fazem jornalismo assim de muita qualidade. Então, a AJO, por exemplo, no ano em 2023, né, e agora no começo de 2024, a gente fez um esforço muito grande, tem feito um esforço muito grande também para crescer, principalmente nesses lugares, né, na região, aqui no Nordeste e na região Norte, é para onde a AJO vem estrategicamente fazendo uma busca ativa de identificar organizações e veículos que estejam nesse lugar para convidar para vir para a associação, para que a gente possa se fortalecer um ao outro, né, acho que a AJO é um pouco esse espaço assim de fortalecimento. E que são as regiões que acabam sendo justamente Que sofrendo mais, né, esse são as processo de regiões deserto que de têm informações. maior quantidade de deserto de notícia, Nordeste é a pior delas, né, a região Norte fica em segundo lugar. Agora, tem um detalhe sobre esse debate de deserto de notícias que eu acho super importante a gente pontuar. Não ser um deserto de notícia não é garantia de qualidade do jornalismo que é praticado ali. Às vezes você tem um veículo só naquele local, ou poucos veículos que estão ligados a grandes grupos ou a grandes interesses políticos e econômicos. Então, eu não sei o que é pior, né? Você ser um deserto de notícia, ou você ser um quase deserto, ou não ser um deserto, mas ter, né, uma mídia corporativa que não atende ao interesse público, né? Atende ao interesse de pequenos grupos e grupos políticos, né, e econômicos. Então, são um aspecto super importante. A gente comemora, né, porque os desertos de notícias estão diminuindo no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar atento também à qualidade desse jornalismo que está sendo praticado. Enquanto Carol falava aqui, eu estava pensando que a gente tem a comunicação social hoje, que deveria ser um bem social, como um produto. E para as empresas de comunicação, né, essas grandes empresas que a gente chama, que a gente fala, vender, ter audiência, ter lucro é um pressuposto que, para que eles estejam em algum lugar, eles precisam ter esse lucro. E, às vezes, essas cidades mais distantes, essas áreas mais rurais, acabam sendo, para esses proprietários das grandes veículos, uma coisa que não é rentável. Nessa brecha, o jornalismo independente, que às vezes tem outras formas de se manter, às vezes formas colaborativas, editais, às vezes internacionais, bolsas que bancam pautas, reportagens, etc. Então, o jornalismo independente, que não tem essa lógica de vender, de ter lucro, acaba tendo uma condição mais favorável, porque o objetivo aqui não é o lucro, não é a audiência, pelo contrário, é a qualidade do que está sendo entregue, do que está sendo feito, e principalmente esse trabalho mesmo de conscientização, de crítica, de análise crítica de mundo, das questões políticas, econômicas e etc. E aí, veja, os desertos estão diminuindo, isso é maravilhoso, mas eu concordo demais com Carol. Não é a quantidade que vai definir muita coisa, porque também não adianta eu ter uma parabólica e conhecer todos os problemas de São Paulo, né, e não sei o que está acontecendo no meu vizinho, na minha rua. Então, não tem sentido para essas pessoas estarem acompanhando o que está acontecendo em outras localidades, quando o seu território, você não sabe o que está acontecendo no seu território. E por falar em indígenas, em povos indígenas, aí, como você citou, aqui mesmo em Pernambuco, o povo chucuru, por exemplo, tem suas formas de produzir conteúdo, de produzir comunicação, e é uma mídia independente também. Temos a Yoruba Filmes. Perfeito, a Yoruba Filmes, e as comunidades quilombolas também. É como se essas pessoas, esses grupos, estivessem cansados de esperar e foram em busca de fazer seu próprio conteúdo com o que era possível. Isso aí também é muito louvável. A gente vai dar só uma breve pausa para a gente retomar no nosso quinto e último bloco. Espera um pouquinho que a gente já volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre os desafios do jornalismo independente. Para isso, contamos com a presença da professora Andréa Trigueiro, educomunicadora e coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, e da professora Carol Monteiro, cofundadora da Marco Zero Conteúdo e presidente do Conselho Deliberativo e Executivo da AJOR, Associação de Jornalismo Digital. Gente, eu gosto de pegar esse finalzinho também e perguntar, e aí, como é que a gente continua tendo acesso a essa informação, tendo acesso a esse discurso? Tem um artigo, um site, um vídeo, um programa que a gente possa
acessar para continuar com esse tema? Marcelo, eu acho que o site da AJO é uma boa fonte, assim, para entender o que é a associação, quais são www.ajo.org.br. Então, para entender o que é a associação, quais são assim, as áreas de atuação da associação, porque ela nasce de interesses assim, muito importantes, muito urgentes, né, dessas organizações de jornalismo independente. Então, trabalha, por exemplo, na promoção da defesa, assim, na promoção e defesa dos direitos humanos e na defesa do próprio jornalismo, né, trabalha na questão do empreendedorismo e também na diversidade, né, exatamente para garantir esse ambiente assim, mais plural, né, de prática do jornalismo. Então, o site da AJ tem muito conteúdo, tem estudos, inclusive, porque a gente tem entendido essa importância da pesquisa e de também ser uma instância de coleta de dados. Então, a AJ tem feito pesquisas, por exemplo, a gente fez uma pesquisa sobre o ecossistema de mídia na região do Mato Piba e na Amazônia Legal. Então, tem muitos dados sobre jornalismo praticado nessas regiões, e a gente está entendendo que a gente precisa também, como associação, coletar dados, inclusive para fundamentar o que hoje é a grande pauta da AJO, que é a criação de políticas públicas de fomento ao jornalismo no Brasil, sabe? Então, lá dá para saber quem são as associadas, então entender um monte de, assim, quem é esse jornalismo independente e inovador que está sendo feito no Brasil. Eu acho que é um bom ponto de partida, e lá também tem os estudos, né, conduzidos pela AJO e pelas associadas. Eu sugiro que as pessoas procurem o mapa da mídia independente. Foi um trabalho da Marco Zero Conteúdo Também, boa. e outras organizações. Para quem está no Recife e região metropolitana, ver, por exemplo, quem está perto de mim, de quem eu poderia me aproximar, ou qual organismo ali eu poderia fortalecer. Porque o jornalismo independente, ele fortalece grupos e grupos sociais vulnerabilizados e até escanteados, eu diria, de boa parte da mídia. Então, o mapa da mídia independente é um lugar maravilhoso, e eu também sugeriria que conhecessem mais de perto o Marco Zero Conteúdo, a agência pública, o Nexo Jornal, outras formas de jornalismo que não apenas esses que a gente conhece. Dá uma gulgada, dá uma lida, dá uma olhada, vê se aquilo faz sentido, se aquilo, né, reverbera aí na sua mente, no seu coração, porque a gente precisa sair dessa caixinha e experimentar outras possibilidades, porque a gente fica muito bitolado aos veículos já tradicionais ou aquilo que se apresenta para a gente. Então a gente precisa buscar outras formas, até para entender o papel desse jornalismo independente, como a gente pode apoiar ele. Carol estava falando no intervalo, nós brasileiros não temos o hábito de financiar a comunicação, né? A BBC de Londres, por exemplo, o cidadão inglês, ele contribui, se ele quiser, óbvio, né, na conta de energia, com alguns centavos, para que aquele espaço seja fortalecido. A gente não faz isso aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Eu acho que é importante também a gente confiar em algum veículo e depositar também, de alguma forma financeira ali, nossa confiança, para que a gente possa viabilizar esses veículos de continuarem atuando e trazendo pautas interessantes e novas para a gente, né? Porque essa é a verdadeira independência, né? O mundo perfeito seria conseguir manter essas iniciativas apenas com doações dos leitores, né? Porque aí a gente está realmente completamente independente de financiamento, de fundações internacionais, de fundos ou de programas e editais, sabe? Então, essa é a verdadeira independência almejada, né, que as pessoas realmente assinem, né, doem e apoiem. Muitas vezes, nesses veículos independentes, quando a gente fala assine a Marco Zero Conteúdo, não significa que você vai pagar um valor para ter acesso a um conteúdo. O conteúdo é livre, ele é aberto, porque a gente acredita que a informação ela tem que ser democrática e todo mundo tem que ter acesso ao nosso conteúdo. Mas a gente pede e reforça assim, que as pessoas que se sentem representadas pelo conteúdo que a gente faz, que acreditam no jornalismo que a gente defenda, que essas pessoas financiem. Com pouco, R$ 10, R$ 15 por mês, para algumas pessoas isso é muito, então para essas pessoas o conteúdo é e sempre será gratuito, mas para quem pode, né, doar uma contribuição mensal ou fazer uma contribuição única, mas de alguma forma você fortalecer, financiar, né, e bancar, de certa forma, esse jornalismo que você acredita, que você defende, que você se sente assim, representado. Agora, André falou aí mais uma dica, que é o mapa da mídia independente da Marco Zero, mas tem uma newsletter que se chama Cajueira, que é uma newsletter que faz uma curadoria de jornalismo independente no Nordeste, e é muito bacana, porque eles já mapearam também dezenas de veículos no Nordeste e fazem uma curadoria, né, com os destaques e tal. Então, é uma oportunidade para conhecer
muitos veículos, né, dos 9 estados da região Nordeste e que, assim, às vezes pouca gente conhece. Alguns eu confesso, assim, sendo professora, jornalista, e alguns eu fui conhecer, né, pela Cajueira, porque é alguém que está fazendo jornalismo lá no interior de Alagoas e é muito bacana e a newsletter Cajueira tem feito esse trabalho. Carol, me corrija se eu estiver errado, mas a Jo também tem um boletim online desse que chega nos e-mails com as notícias das afiliadas, né? Tem uma newsletter também incrível que se chama Brasis, e que é exatamente isso, é uma curadoria, só que dos veículos, né, do conteúdo produzido pelos veículos da AJO. Então, a gente faz essa brincadeira, assim, quem lê a Brasis sabe, né, são conteúdos que vêm, assim, também dessas organizações associadas à AJO, também é uma excelente forma de conhecer mais e conhecer o conteúdo, né, produzido por esse jornalismo independente que a gente defende e acredita tanto. Eu acho que o nome, né, dessa newsletter, desse boletim Brasis, diz muito sobre o que no final das contas a gente estava falando, né? Que não é um Brasil só, não é uma história só, não é só uma forma, né? Tem muito mais coisa por trás disso. Quando a gente bota a quantidade e a qualidade, a gente consegue construir outras pautas com outros olhares, com outras perspectivas e visibilizar esses tantos Brasis. Perfeito. Andréa Trigueiro, Carol Monteiro, eu agradeço demais pela participação de vocês. E como eu sempre digo isso, mas não é balela. Já estamos montando futuras pautas sobre temas relacionados. Eu que agradeço, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui falando sobre isso com vocês. Legal demais, Marcelo. Obrigada pelo papo, Andréa, né, pela companhia, pela parceria de sempre. É um prazer. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, é @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra do Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. A gente agradece pela companhia, sigam as nossas sugestões, pesquisem, assinem e divulguem o jornalismo independente. Até a próxima!